good by dawn in castle moats around the sleeping hill. Olá a todos, bem-vindos a mais um 3 graus de Crequice, aqui com Pedro Moura, André Oliveira e comigo, Gabriel Martins. Neste programa tentei unir um bocado o útil ao agradável, de certa forma. Havia uma autora que eu queria conhecer, a Posy Simmonds. Ouvi falar da Posy Simmonds há relativamente pouco tempo. Penso que há no máximo 2 anos, não mais de certeza. Talvez menos, nomeadamente por causa do Cassandra Dark, que entretanto adquiri. E como é um livro que ainda leva algum tempo a ler, queria ver se conseguia incorporar esta autora no nosso programa. E uma das coisas, ou um dos temas que eu gosto sempre de deambular, é de diferentes formas de contar uma história. Portanto, explorar a narrativa de uma forma diferente, distinta, fora do comum. Nós já fomos abordando em vários destes programas, acho eu, já tocámos em alguns destes pontos, nomeadamente já mencionámos o que eu penso que é sempre um exemplo também óbvio, o Here, do Richard Maguire, onde ele tenta, por exemplo, para quem não conhece, só relembrar, o livro tem sempre o mesmo plano, portanto, o canto de uma casa, e depois alternamos entre vários anos no tempo, em que ele nos vai contando determinados momentos em diferentes alturas, sempre com aquele plano. Aqui, com a Cassandra Dark, eu ia tentar fazer uma coisa diferente, não tanto explorar as narrativas dessa forma, mas mais diferentes linguagens, ou não sei se estou a usar a palavra mais certa, mas diferentes formas de contar, diferentes formas, misturar diferentes linguagens a contar uma história. E o tema, nesse caso do programa, seria mais dentro do que é o multimodal. Portanto, onde temos uma história que se apresenta com diferentes formas. No caso da Cassandra Dark, não será o melhor exemplo da Posy Simmonds, por isso é que eu fui buscar outros livros, mas mesmo assim é um livro que eu acho que mistura um bocado de literatura com banda desenhada. Para quem não conhece, tentar mostrar aqui um bocado. É uma obra que usa bastante texto. Portanto, nesse sentido é mais literária, mas não usa os desenhos simplesmente como ilustração. Não é um livro ilustrado. Eu acho que a autora faz uma combinação entre as duas linguagens, entre as duas formas de contar uma história. O Cassandra Dark, nesse sentido, é mais linear, quer dizer, começa com uma notícia, com um artigo de jornal, mas penso que maioritariamente é sempre esta alternância, esta simbiose entre texto e ilustração. Mas ela tem outros livros, nomeadamente o Gemma Bovary. Este Cassandra Dark já agora é de 2018, o Gemma Bovary é de 2000. E no Gemma Bovary eu acho que ela faz uma miscelânea maior, continuando a ser, no seu cerne, esta união entre literatura e banda desenhada. Há a apresentação de cartas, de excertos de diários, artigos, nomeadamente críticas gastronómicas, porque há uma das personagens que é um crítico e então vemos um excerto com uma crítica sua. E até na própria utilização das cartas ou dos diários, alternamos entre a letra de imprensa com uma letra manuscrita também. Portanto, há uma combinação maior de diferentes linguagens. E a tentar discutir um bocado disto, porque também foi sou eu a conhecer esta autora. Comecei com o Cassandra Dark e depois fui para a Gemma Bovary. Ainda não li aquele que se calhar é o mais conhecido dela, ou mais reconhecido, dá-me a sensação, que é o Tamara Drew. Penso que chegou a entrar, se não estou em erro, naquele livro do 1001 livros de banda desenhada a ler antes de morrer. Acho que foi esse. Perdoem-me se tiver enganado. Não tenho a certeza, mas acho que não. Acho que foi o Gemma Bovary. Pronto. Que é o primeiro.
Pronto, sei que ela também é uma autora, exatamente, é o primeiro, sei que ela também tem um lado conhecido na parte de ilustração infantil. Eu não conheço, confesso que era, como disse, era uma autora que não conhecia, mas gostei muito de um título de um livro dela para crianças, que é Matilda, Who Told Lies and Was Burned to Death. Achei esse título fascinante. Mas pronto, isto foi só um pequeno Promete. Promete. Sim, é uma história de embalar. Exatamente. Mas então, voltando à Posey Simmons e nomeadamente a este tipo de coisas que me interessam, nomeadamente, por exemplo, indo para a literatura, eu lembro-me quando li pela primeira vez o Drácula do Bram Stoker, eu achei engraçada a forma como ele apresenta a história. Porque também há aqui uma mistura, apesar de pronto, ser sempre tudo escrito, não haver imagens, é quase como se alguém tivesse descoberto uma série de diários, de artigos de jornais, e tivesse compilado aquilo por ordem para recriar o que é que aconteceu numa determinada altura. No cinema podemos dizer que o Blair Witch Project, não sendo tão inventivo nesse sentido, mas é aquela questão da found footage, encontramos isto, vamos ver o que é que aconteceu. O Drácula aqui acho que é o melhor exemplo nessa procura por contar a história de uma forma diferente. Focando aqui na Posey Simmons, nomeadamente, normalmente eu acho que nós temos livros de banda desenhada, não é? E até podemos ir mais antigamente, ainda há pouco tempo estava a recordar as primeiras páginas do Little Nemo, as primeiras histórias do Little Nemo, do Winsor McCay, em que ele excessivamente, acho eu, contava a história, por escrito também, mas as imagens, os balões, aquilo era repetitivo, porque o que ele estava a contar enquanto narrador era exatamente o mesmo que estávamos a ver ou que os personagens estavam a dizer. E a dada altura ele larga isso e deixa o desenho contar mais a história, não sendo tão repetitivo, o que acho que dá outro fogo à história do Little Nemo. Isto aconteceu com vários autores também, eu lembro-me até dentro dos super-heróis, eu lembro-me de ler a saga da Dark Phoenix e era exatamente a mesma coisa, muito repetitivo. Mas nesse sentido, portanto, a banda desenhada usa o desenho para contar a história, não temos que estar a repetir ou a replicar por letras exatamente o que se está a desenhar. E depois temos também as histórias ilustradas, que são realmente uma coisa diferente. A história é contada por palavras, é literária, mas depois temos uma ilustração que nos vai dando uma imagem, uma alusão a um determinado momento da história. Aqui com a Posey Simmons eu acho mesmo que é uma fusão, portanto, o que ela conta no texto não é uma repetição do que está a acontecer nos desenhos, não é, de todo. Ela aproveita este espaço onde ela tem maior texto para desenvolver de uma forma mais literária as suas personagens e o que é que está a acontecer, o que é que estão a passar. No caso da Cassandra Dark, que é uma personagem um bocado rude, antipática, um bocado de mal com a vida. E isso tudo acho que passa muito bem pela forma como ela explora isso no texto e depois usa efetivamente os desenhos para ir narrando alguns eventos em particular, para nos ir também ilustrando. Claro que há ilustrações no trabalho da Posey Simmons, há páginas que são só texto e têm uma ilustração, mas há outras em que há mesmo uma sequência em que nós vemos as personagens a interagir através unicamente da banda desenhada, do desenho. E nesse sentido eu achei que era uma autora um bocado distinta, também acho que não tem interesse estar aqui a questionar se foi a primeira que fez isto, provavelmente não foi. Foi a única que eu vi fazer, que conheço fazer dentro deste registro. Ia-vos perguntar também, ao falarem dela, se teriam outros exemplos que se lembrassem de autores que fizessem este tipo de misturas. Por exemplo, veio-me à cabeça de repente o Dave McKean, no sentido em que graficamente a mistura da fotografia, a mistura dos desenhos, mas é uma coisa um bocadinho diferente, que é mais a nível de ilustração, a forma como se conta, que também é interessante, claro, mas a forma como estamos a contar uma história de banda desenhada com base em desenhos, fotografias e outro tipo de coisas, mas é mais na componente visual. Aqui a Posey Simmons, eu penso que é mais na componente narrativa, que ela faz uma data de misturas e depois acompanha por ilustrações / desenhos sequenciais. Ia passar-vos a palavra, então. André. Pedro. Não, faça favor, doutor. Faça favor. Ah, A primeira coisa que digo é o não conhecer a Posey Simmons é porque não segues o meu blog, obviamente. Não é? Porque já devias ter aprendido a lição. A Posey Simmons é uma autora de que eu gosto bastante. Eu não me recordo qual a razão
pela qual eu não terei escrito sobre o Gemma Bovary, mas provavelmente é porque também era uma fase inicial ou primitiva do blog. Como leitor do Ler BD, acho que só escreveste sobre o Tamara Drew, mas já foi há tanto tempo que me passou. Foi em 2008, portanto já foi há algum tempinho, não é? Foi, aliás, quando o livro saiu, como é óbvio. Mas mais tarde eu organizei uma conversa, tive o privilégio de ter sido convidado pela Gulbenkian para organizar uma conversa com autores de banda desenhada e convidei a Posy Simmonds para vir cá. Portanto, a Posy Simmonds já esteve em Portugal numa pequena conferência, uma conversa sobre banda desenhada, e ela esteve nessa conversa, também com o Marcelo de Salete e o Anton Kannenmeier. Portanto, a Posy Simmonds, e na altura, algumas pessoas que apareceram na conferência, curiosamente, disseram que conheciam a Posy Simmonds, ou seja, já conheciam o trabalho dela. Obviamente que era uma minoria, não, como é óbvio, mas havia pessoas que a conheciam. Pronto, eu rebuscando algumas coisas que já escrevi noutro local, aquilo que é preciso ter em conta, a meu ver, são 2 ou 3 aspectos que levam ao que tu chamaste de multimodalidade, mas acabaste por não aprofundar um bocadinho mais o que é que isso pode dizer. Também se podia falar, por exemplo, de um outro termo académico ou cultural que se utiliza, que é o de remediação, ou seja, quando um meio aparece dentro de outro meio. Muito basicamente, quando, por exemplo, uma banda desenhada desenha uma fotografia. Quando dentro de uma banda desenhada nós temos uma fotografia desenhada. Ou vemos uma televisão a passar um programa, etc. Portanto, a maior parte destas séries, a maior parte destas histórias, nasceram em páginas de jornais, foram serializadas em jornais, nomeadamente no The Guardian. O que vai ser importante na dimensão social ou política, o Guardian é um jornal de esquerda, e apesar destes livros terem histórias diferentes, eles são relativamente comuns num aspecto, que é o facto de a Posy Simmonds estar sempre interessada em colocar de uma forma bastante quase natural, sem comentário, as relações sociais e hierárquicas que existem, sobretudo numa sociedade como a britânica. Eu nunca vivi na Inglaterra, não conheço, portanto o meu conhecimento é obviamente de textos, filmes, etc, mas dá-me a sensação que as hierarquias sociais na sociedade britânica são mais patentes do que, por exemplo, numa sociedade como a portuguesa, apesar de existirem essas hierarquias também. E ela explora muito essa questão das relações. Digamos que, mais ou menos, as personagens são sempre de uma classe social burguesa, bem instalada na vida, mas depois dá acesso às várias classes. Outra coisa bastante interessante é que, apesar, repara, os 3 livros têm como título as personagens Gemma Bovary, Tamara Drew, Cassandra Dark, são 3 mulheres. Porém, elas no fundo não são as personagens principais, ou seja, não são as protagonistas. Normalmente por protagonistas nós entendemos a pessoa que age e faz mover a história. Portanto, é a entidade focalizadora da história. E, na verdade, sobretudo no caso da Tamara Drew e na Gemma Bovary, elas são o foco da atenção de outras personagens, não é? Portanto, por exemplo, o Gemma Bovary, quem organiza a história é o padeiro, o Joubert, não é a Gemma Bovary. Mas não achas que não podíamos chamar a Gemma Bovary na mesma a protagonista, no sentido em que a história... Não. Gera a volta... Protagonista tem um significado muito particular. É a personagem principal, é que age, não é? Ela é o alvo de atenção de outra personagem. E ele vai agindo, fazendo coisas, redescobrindo informação e que vai colando um puzzle para nós conhecermos aquela personagem. Mas ela não é ela que organiza a história, não é ela que organiza o tempo. Mas é o centro. Mas tudo bem. Não organiza, mas é o centro da história. Mas isso não é protagonismo. Ok? O protagonista é uma palavra muito... Eu tinha... Se quiseres dizer que... Por isso é que eu perguntei ao professor. Por isso é que eu perguntei... Não. Ou seja, se quiseres dizer, ela é a personagem principal porque damos mais atenção, certo? Mas em termos de organização da história, não é protagonista.
Ela é a atenção. E isso é muito interessante em termos da história. E isso é o que leva precisamente à Posey Simmons, sobretudo nesses 2 primeiros livros. Também concordo que o Cassandra Dark é relativamente mais convencional. Eu não diria linear, diria mais convencional. Sim, tens Mesmo razão. assim, a Posey Simmons insiste muito, para utilizar outra palavra da literatura, são histórias polifónicas, ou seja, nós temos várias personagens, estamos sempre a seguir a atenção de diferentes personagens. O que ela faz é utiliza toda uma série de informação de vários meios, revistas, artigos de jornal, televisão, fotografias, receitas, diários, etc. E tudo isso acumula-se para que os leitores façam uma leitura e construam essa história junta. Eu não vejo porque é que isso há de ser entendido como uma coisa muito afastada da banda desenhada, portanto, não acho que seja particularmente experimental. Acho que até é um diálogo bastante salutar com linguagens da banda desenhada mais antigas, se olharmos para as experiências do século XIX, do princípio do século XX, sobretudo serializadas em jornal, nós encontramos este tipo de negociação com estas linguagens. Tem mesmo a ver com o jornal, portanto é curioso, porque repara, a própria folha de um jornal tem isto é uma coisa que foi discutida, por exemplo, por um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, que é o jornal trouxe precisamente esta ideia de termos um plano visual que tem uma série de informações diferentes. Temos um obituário, um anúncio, um artigo, uma fotografia, um cabeçalho, etc. E nós somos capazes de navegar nessas informações diferentes. Não é? São pacotes de informação. Ou seja, o facto de isto ter sido publicado num jornal é quase natural dentro da linguagem do jornal. Portanto, era muito engraçado estudar o aspecto mediático de como é que isso surgiu. Portanto, quando aparece em forma de livro, arranca-se um bocadinho dessa primeira leitura. E, por outro lado, outra coisa que não posso deixar de sublinhar, já disse um pouco, mas é que isto é mesmo uma autora inglesa, ou seja, até a própria maneira dela desenhar as cores recorda toda uma tradição de aguarelistas e desenhadores britânicos com estas cores muito suaves, um desenho também de linhas muito tranquilas, como, por exemplo, o Raymond Briggs, o autor de muitos livros ilustrados para a infância, que muitas vezes também são banda desenhada e que vivem nesse território misturado, como o Snowman, etc. Sim, o que é que... What's the point? O quê? O que é que aconteceu? Então, às vezes as pessoas comentam a dizer que nós não mostramos muita coisa. Enquanto tu falavas, estava a pôr uma imagem. Ok, muito bem. Não era Pronto, é isso. Já é isso. Tecnicamente estamos reduzidos a isto, que é um de nós vai mostrando o livro. Pensei, ele falou das cores, pensei que podia ser boa ideia mostrar, apesar de eu não aconselhar a ninguém a ver, na verdade, o programa, e mesmo ouvir é questionável, mas... Volta e meia, um de nós pode assumir Ruth Rita e começar a mostrar coisas para a câmara, tipo como assistente. Já vi que foi uma técnica falhada, não vou repetir. Não foi nada, foi muito bem. Ok. Então, Pedro, concluíste? Já agora o Cassandra Dark, eu não tenho a certeza se foi... Eu nunca concluo. Eu não sei se o Cassandra Dark foi publicado em jornal, os outros dois sei que sim, no Guardian, este não tenho a certeza, mas pronto. Mas tudo o que disseste está certíssimo. Bem, então eu comecei por ler o Tamara Drew e depois passei para os outros. Bem, eu tive aqui uma dificuldade que foi, isto tem a ver só com gosto pessoal e com aquilo que nós procuramos nas histórias. Eu não aprecio muito este universo, o universo nem propriamente a escrita da Posey Simmons, que eu não conhecia. E depois torna-se complicado, porque são temas que normalmente não me interessam e as relações entre as personagens não me interessa, parece-me tudo, a mim, parece-me tudo bastante morno, não só a nível da representação do desenho, mas a nível da história em si. Não foi nada engaging, mas pronto, isso sou eu, não é? Mas há aqui pontos positivos que eu retive e muitos deles têm a ver com essa dimensão multimodal que o Gabriel estava a dizer e que vocês já disseram bastante.
mas eu acho interessante esta ideia de ir acrescentando elementos à história que acabam por fazermos, isso que o Pedro estava a dizer, de construir, de fazer com que o leitor construa a narrativa de uma forma diferente, e que são coisas que nem sempre estão necessariamente a ver com aquilo que se está a contar, ou que estão, mas têm a ver com a narrativa, como a inclusão de capas de livros, de flyers, de artigos, de jornais. Acho engraçado o Tamara Drew e o Cassandra Drake, julgo eu, eles ambos começam com um recorte de jornal, enquanto que o Tamara Drew é sobre aquela residência de artistas, é como se fosse um anúncio de jornal da residência de artistas, e é engraçado porque é a primeira coisa que nós lemos, é aquele classificado, e depois quando começamos a ler a história já percebemos, já conseguimos construir parte daquele local onde eles acabam por chegar. Portanto, depois acaba por ser uma sequência até bastante, que não tem grande conteúdo, que é o carro a passar e os miúdos que andam para lá a alvejar o carro com ovos, mas quando eles chegam ao tal lugar, com as várias casas, que é para onde os artistas se recolhem para escrever, nós já sabemos bastante acerca daquele local. Portanto, isso é um pormenor que eu acho engraçado. Ao longo parece-me dos 3 livros, aquele que me pareceu mais interessante, até porque leva esta dimensão versátil, não digo versátil, mas pronto, dinâmica a um nível um bocadinho mais elevado, talvez seja o Gemma Bovary, porque isto é baseado no Madame Bovary, não é? Mas ela é inglesa, portanto eu estou a dizer Bovary, mas sim, eu pensei no mesmo. Bom, mas parece-me mais interessante, pelo menos o mais experimental, não direi, até porque isto não parece, acho que é uma maneira de contar a história que é bastante própria e que muitas vezes tem interesse. A ideia de ir mudando de narrador também achei interessante. Agora, isto o Pedro disse da aproximação à linguagem do jornal é algo que eu não tinha considerado, porque me incomoda-me um bocado, principalmente no Tamara Drew. Acho que o Gemma Bovary não tem tanto isso. Cassandra Drake também tem um bocado, que é estes grandes blocos de texto, muitas vezes se calhar porque eu não me sinto estimulado pelo texto em si, ou não me sinto estimulado pela narrativa. Estes momentos é algo que me cortou um bocadinho o interesse na leitura. Não posso dizer que seja aquele tipo de... Não sei o que é que esta componente literária é tão pesada, não sei o que é que a banda desenhada ganha com isso, e também não sei o que é que o texto literário em si ganha em ter ali a componente de banda desenhada. Às vezes, pronto, teríamos de analisar caso a caso. Por exemplo, às vezes ela coloca uma sequência sem palavras de imagens soltas para compor um ambiente, isso é bastante bem sucedido. Pelo menos a mim, enquanto leitor, eu sinto-me bastante interessado e acho que consigo construir muito bem aquele cenário. Mas muitas vezes penso que isto é uma coisa que acaba por estar ali no meio termo, e que pronto, que é um estilo e funciona, mas não sei, muitas vezes fico um bocado sem saber o que é que uma coisa ganha com a outra em relação a esta divisão de meios. Eu lembro-me também estamos sempre a falar disto, mas os Watchmen eram um livro que nós temos, uma sequência de banda desenhada, e depois muitas vezes há ali momentos de paragem em que continuamos a seguir a história do Night Owl ou a história do Black Sheep, etc. Também é interessante porque aqueles capítulos da história do Night Owl ajudam-nos a ir, enriquecem a nossa compreensão da história, e é algo que eu compreendo. Aquilo, apesar de estar ali e cortar a leitura da banda desenhada, traz uma riqueza importante àquela narrativa geral. Aqui nem sempre senti isso, mas isso se calhar é porque aquelas tensões entre as personagens e aquelas histórias de burguesas que se calhar os ingleses conhecem bem melhor do que nós, porque acho que é uma coisa que tem muito mais a ver com aquela sociedade, serão interessantes para mim, não posso dizer que seja. Mas no geral gostei particularmente deste Gemma Bovary, e realmente se há um livro a estar nos 100 melhores, ou temos que ler antes de morrer, eu acho que terá de ser este, penso eu, não? Tu não gostaste porque não tinha Homem-Aranha à porrada, não é? Por acaso a minha edição tinha,
Tinha. Pois. Foi, mas Não, fui eu que essa coisa, o tal livro é 1001, portanto ainda há espaço. E também foi um livro feito em Inglaterra, portanto é óbvio que vai conter muitos desses. Português só tem um, sabiam? Mas tem um. Diário de capa. Que obviamente que não quer dizer que seja o melhor livro, é uma questão de, não sei... Mas isso também é uma discussão que eu acho que não tem interesse, o melhor, o número 1. Eu acho que, eu pessoalmente, quanto mais velho... Não interessa, Gabriel, portanto, passa. Já querias desviar para entrar nessa discussão. Olha, eu só ia dizer, eu só queria interromper o André por causa de uma coisa, que é... Ele disse logo ao princípio que não lhe interessava este tipo de histórias, etc, etc. Eu só queria tentar era identificar o que é que ele não gosta mesmo. Por exemplo, há uma coisa curiosa. Eu conheço, eu vi as duas adaptações do Gemma Bovary e da Tamara Drew ao cinema. E eu vou ser muito franco, não gostei de nenhuma das adaptações. Portanto, gostei bastante dos livros, não gostei da adaptação. Há duas adaptações do Gemma Bovary? Não. Há uma da Gemma Bovary e da Tamara Drew. Ok. Mas eu vi ambas as adaptações e não vou dizer que são filmes medíocres, mas não adorei. Não são filmes que tenha adorado ver. Mas o Tamara Drew foi realizado pelo Stephen Frears. Não sei se têm noção dos filmes dele, mas ele, o High Fidelity, o Ligações Perigosas com o Malkovich, por exemplo, a minha, como é que se chamava? Da lavandaria com o Daniel Day-Lewis. A minha pequena lavandaria. Sim, ser desse género, okay. Sim. Portanto, ele tem alguns filmes que não são propriamente... que são filmes interessantes, bons, nesse caráter humano. E também me lembra também um realizador americano, que agora não me estou a lembrar, mas são aqueles... Mike Nichols, que é um grande realizador, em que o foco, muitas vezes, é precisamente relações, ou seja, de uma forma superficial, não dizer, paga na seca, pá, é sobre um gajo e uma gaja e os dois, e não sei o quê. Mas depois, na verdade, essa pequena relações humanas, o Gemma Bovary bolas, é sobre casos amorosos e uma namora com um e esconde a mulher. Pronto, parece uma coisa relativamente banal. Só que o que vai revelando precisamente toda aquela questão das hierarquias sociais, das falsidades que a sociedade constrói. Pronto, se calhar, eu acho, não achando bem fogo, é uma coisa muito sofisticada, acho que é muito bem feito. Por exemplo, eu não concordo com o André, não estou a dizer que ele não tenha razão, mas eu, por exemplo, eu gosto muito dos diálogos, acho que ela é ótima a escrever diálogos, ótima mesmo, parece mesmo a fala, e lá está que se identifica a que classe pertencem, os calões diferentes, os interesses. Por exemplo, eu ainda há pouco tempo estive a rever A Idade da Inocência, do Martin Scorsese. E há um momento, estava-me a rir, porque há uma parte em que estavam a discutir, agora não me lembro bem, mas estavam a discutir a loiça de alguém. E estavam a dizer, porque aqueles pratos são assim, não sei o quê. E óbvio, numa superfície, o que aquilo denota é, mas o que é que me interessa discutir em pratos, ou a marca do prato, ou como é que o prato... Só que o que aquilo revela é as prioridades que existem numa determinada sociedade, que dão muita atenção à maneira como a pessoa se veste, ou não sei o que mais. E é isso que eu acho, há uma leitura de segundo grau, que eu acho bastante interessante. Não estou a dizer que é interessante para toda a gente, como é óbvio, mas isso é o que me atrai na Posy Simmonds, é ela fazer uma história com uma superfície de relações humanas, burguesa, não sei o quê, mas depois é capaz de revelar precisamente... Eu escrevi uma coisa uma vez, por exemplo, como é que ela constrói um discurso feminista nos seus livros, que não é de uma forma programática, panfletária, direta, é simplesmente mostrando como é que a sociedade controla sistematicamente como é que as mulheres devem ser. Não é? É isso. Alô, alô? Alô? Está a haver problemas técnicos? Ou... Houve aqui um grande intervalo. É que de repente começaste a ficar com uma voz.
Foi. Mas Não ouviram o gosto que eu disse ou de não? saúde. Podes só repetir a última frase, desculpa. A última frase que tinha 5 minutos. Sim, essa. Não, epá, as últimas palavras. Aquilo que disseste depois, eu não concordo com o André, não vale a pena. Aquilo que disseste tanto. Mas se não quiseres repetir, eu ia pegar só em algumas coisas que tu disseste, Não, go ahead. ou desculpa, ou dar continuidade. Antes de voltar à Posey Simmons, só em relação. Não, ok, em relação a este tema, havia duas coisas que me interessavam também explorar. Uma era realmente a questão multimodal, e até me lembrei do André nesse sentido, porque ele tem o Lugar Maldito. No Lugar Maldito, tu também alternas entre banda desenhada e prosa. Pronto, percebe-se perfeitamente porquê, mas poderias achar até algum interesse neste sentido. Depois há, obviamente, a questão. Eu peço desculpa, o André não muda para prosa, o livro não muda para prosa. Não, tens certos de um diário, pronto. Ok, é uma coisa diferente. Mas isso é, eu sou muito achado com essas coisas, mas isso é podes muito. ser chato à vontade, mesmo Porque quando não estás é, errado. porque não é virar a página e de repente ter um bloco de texto. Não, estamos a ver a Sim. página de um diário. É verdade, Está escrito como um diário. Mas continua a ser uma coisa dentro de uma dimensão visual prevista dentro do livro. Portanto, não é uma coisa. Não é uma mudança de modo. Ok? Não, mas é uma. Como é que eu quero dizer isto? A explicar-me, eu sei que não vou sempre usar os termos mais corretos, não há problema nenhum em que estejas a corrigir. Nesse sentido, até agradeço. Era só no sentido em que, falando numa banda desenhada tradicional, por norma não tens grandes blocos de textos desta forma. Aqui há uma clara intenção em ir alternando a história contada por desenhos, uma narrativa com desenhos, com blocos certos de diários. Para também não é ir jogando com o mistério e com a forma como vais avançando ao longo da narrativa. Nesse caso havia, portanto, até achei que o André, enquanto argumentista também, e na forma como ele de certeza explora diferentes formas de contar uma história, que havia esta dimensão, particularmente lá está no Gemma Bovary, que podia ser interessante. Depois há sempre o lado do gosto pessoal, mas à parte do gosto pessoal no sentido da história, de gostarmos da história como era contada, eu também gostava de me focar muito nesta questão da banda desenhada com longos trechos de texto, porque houve uma frase que o André disse que me lembrou isso novamente, que é: a banda desenhada ganha com isto ou não ganha com isto. Eu acho que é interessante, eu acho que acaba por ser, não é uma questão da banda desenhada ganhar ou perder, ou da literatura ganhar ou perder, acho que aqui é um casamento e acaba por ser um produto, mesmo que não seja assim tão extravagante e tão diferente. E nesse sentido eu nunca tinha visto um trabalho assim. Eu gostei, eu gosto particularmente, eu acho engraçado que, pelo menos já da pouca televisão, deste tipo de televisão que eu vejo às vezes que me aparece vinda de Inglaterra, eles gostam muito dos crimes, há sempre alguém que morre, nestes livros também, mesmo que não seja um grande twist, um grande mistério, mas há muita história à volta do mistério criminal, nestes livros também. Mas pronto, eu gostei da forma como ela retrata as personagens, como ela as desenvolve. No caso da Cassandra Dark, é interessante o choque entre as diferentes gerações. No caso, na Cassandra Dark e na rapariga que é filha do ex-marido dela, desculpem. Portanto, a perspectiva até sobre a arte, quando a rapariga começa a dizer as coisas que ela faz, em que usa mais as redes sociais para chamar a atenção, aquela ideia do caixote dos sem-abrigos e a forma como a Cassandra Dark responde sempre, vinda de uma outra geração, com um outro olhar sobre as coisas. Mas achas que isso vai mudar alguma coisa? Que tipo de arte é que é essa? Eu achei esse cruzamento entre gerações e de uma perspectiva feminina, porque depois também mexemos com a questão do corpo feminino a dada altura, quando a rapariga, que eu agora não me lembro o nome, para chamar a atenção também para a Casa dos Sem-Abrigos, usa o seu corpo, e usar o seu corpo dessa forma é ou não é um demérito da mulher. E depois esses temas eu acho que são muito bem discutidos e, como o Pedro disse, não é de uma forma propagandista, mas realmente interessante e que acho que vale a pena ser debatido. E depois o corpo é da mulher, a mulher é que sabe o que faz com o corpo e ninguém tem nada a ver com isso. E nesse sentido eu achei muito interessante a forma como ela escreve e apresenta a história. Eu, como gosto de ler também literatura, como gosto de ler banda desenhada, gostei do casamento, mas também acho que é sempre interessante quando não estamos de acordo, precisamente para podermos debater algumas ideias, tendo opiniões distintas. Olha, mas já agora aproveito para responder ao Pedro. Ele estava a perguntar o que é que eu não gostava especialmente nos temas ou na escrita.
O que eu acho é que, bem, mas isso se calhar, eu acho muito interessante isso que tu estavas a dizer, de eles estarem a discutir, no filme do Scorsese, estarem a discutir a loiça, e isso até é giro, quando essa discussão sobre a loiça, que parece um tema banal, um tema até que é desnecessário, assume uma proporção de pormenor extrema. Eu não me lembro, já vi esse filme já há algum tempo, não me lembro se isso acontece, se é uma conversa mais normal, mas é engraçado, porque aí tu realmente notas, percebes qualquer coisa, percebes porque é que eles estão a ter aquele diálogo, parece uma conversa que não serve para nada, que não serve do intuito da narrativa, mas na realidade está a servir porque está-te a caracterizar os personagens, ou mais concretamente neste caso, a classe das personagens. Isso é uma coisa que muitos realizadores, ou muitos argumentistas, ou escritores fazem, que é momentos que não têm nada a ver, mas que são conversas, pá, que tu há uma primeira leitura nem percebes porque é que aquilo ali está, mas depois vês que há ali uma intenção muito bem definida e na maior parte das vezes, ou muitas vezes, acaba por servir para dizer alguma coisa acerca de quem está a falar. No meu caso, tu próprio disseste, tanto Gemma Bovary como Tamara Drew, acho que Cassandra Drake menos, tem muito a ver com relações e traições e relações entre eles e paixonetas e pronto, e às vezes o amadurecimento. No caso da Tamara Drew há ali um casal que é mais velho e que o gajo gosta muito de pular a cerca e pronto, isso depois também terá a ver com aquela sociedade. Agora, o que eu acho, epá, e o que eu sinto ao ler estes temas não são os meus preferidos, mas além disso, acho que é muito morno, acho que é tipo, não há ali um soco no estômago, não há um momento em que tu realmente sintas o coração. Isto se calhar sou eu. Eu acho que ela faz isso talvez de uma forma subtil, porque, por exemplo, agora quando disseste o soco no estômago, houve um momento na Cassandra Dark que eu senti de certa forma dessa maneira, mas eu acho que, lá está, talvez ela faça as coisas de uma forma mais... não dispara num espigão de... Eu já sei que o Pedro vai dizer que falta lá o Homem-Aranha. Exato. Não há uma explosão, não há um martelo do Thor, não há nada. Vocês lembram-se quando a Cassandra Dark está a ter um jantar com dois senhores relacionados com o mundo da arte, salvo não, desculpa, eu até compreendo quando ele está a dizer, e uma coisa curiosa é, repara, o Cassandra Dark é mais verdadeiramente um policial. Segue uma estrutura mais clássica nesse sentido de há uma tensão que vai aumentando e depois há o clímax final do encontro das personagens todas. A meu ver, é dos três o livro menos eficaz. Enquanto que os outros, afinal, o Gemma Bovary, isto não é um spoiler, começa com a frase sim. Gemma Bovary já está na tumba há 3 semanas. Portanto, nós sabemos que ela morreu. E a ideia não é descobrir quem a matou, mas sim, mesmo que possa haver essas dimensões, é simplesmente ver quem foi esta pessoa, qual é a influência que teve. Portanto, é um retalho humano. Portanto, eu concordo com o que tu queres dizer com ser morno. Não concordo com o juízo de valor que isso implica. Não, isso depois tem a ver com gosto Isto pessoal. não é um problema técnico, isto é meu que não consigo. É incapaz. Não, mas eu quando digo ser morno, não digo que seja um defeito. Eu acho que para mim. Sim, exato, claro. Mas, por exemplo, mesmo no Cassandra Dark estás a pegar até, de certa forma, como o menor. Estava a dizer aquela cena em que a Cassandra Dark está a jantar com dois senhores e ouvem a rapariga ter sexo com o namorado lá em baixo. E, de repente, essa cena que podia ser só cómica, caricata, despoleta na Cassandra Dark uma série de sentimentos em relação ao seu passado, porque ela acabou sempre por não ligar muito a pessoas. Quando o seu marido a deixou pela meia-irmã, salvo erro, que toda a gente ficou muito preocupado com ela e é do género... Ela não queria saber, afinal não gostava assim tanto dele e pouco lhe interessava que tivesse ido embora. Mas há ali um momento em que ela se sente muito pensativa sobre o passado e melancólica, que é de género, pá, se calhar fiz mal, se calhar já estraguei a minha vida toda, nestes anos todos, pelo menos na parte sexual e de não me ter entregado a determinados prazeres. E já é tarde demais, eu já tenho 70 e tal anos, esses anos não voltam. Eu achei isso muito forte, por exemplo, nesse sentido. Agora, eu acho que ela não o faz, não o conta de forma, lá está, muito espalhafatosa, se calhar pode ser a palavra aqui,
mas a mim batia muito este tipo de coisas. Eu gostei particularmente dela por causa disto. Mas não tem necessariamente a ver com os espalhafatosos. Eu vou dar dois exemplos. Eu sei, por isso é que eu não gostei da palavra, desculpa. Banda desenhada e outro texto literário. Banda desenhada, duas coisas que nós discutimos aqui. Uma delas tem a ver com aquele momento do livro do Cuidado dos Pássaros do Sousa Lobo, em que ele está a falar com o miúdo, Sim, para é verdade. então mais Roseta. Epá, isso foi de uma força enorme, lá está. Isso não é nada morno, pelo contrário. Do texto literário, quando nós lemos o livro do Não, mano. mas do livro, do texto literário, não é? Que não me lembro do nome do autor, em que ele descreve o momento em que a personagem, o protagonista, encontra a mulher a ter relações. Epá, é uma coisa ultra subtil, que o gajo chegou lá e viu dois animais e não sei. Epá, mas aquilo é mesmo forte. Pronto, mais uma vez, não é nenhum juízo de valor, não encontrei nada nestes livros que me fizesse Mas a pressão sanguínea. Mas isso, pronto, sou eu. Acredita, claro. Quando eu estava a dizer, só para clarificar, eu não estava a encontrar as melhores palavras, eu não queria dizer com isto que o André só gostava de coisas quando tinha um Homem-Aranha ao martelo do Thor, de todo, não era isso. Mas tudo fica melhor, o martelo do Thor é como um orégãos, fica sempre bem, é uma coisa que... Pá. Isso quase dava uma canção, estás a ver? Um coro a dizer coisas e depois a resposta é com o martelo do Thor. Não é? Tipo, não é? Eu quero um bitoque a cavalo com o martelo do Thor. Gosto de ver o Pedro certo com o martelo do Thor. Bom, antes que o Pedro continue estamos a entrar no disparate, já tivemos aqui tempo suficiente, acho que era bom wrap-up. Ia só perguntar se vocês tinham algum exemplo que se lembrassem que queriam mencionar. Eu nunca li A Invenção do Hugo Cabret, mas sei que é assim um livro também que explora um bocado diferentes linguagens, tenho ideia. Que engraçado, eu cito esse livro quando falo da Posy Siemens, precisamente no artigo. Até parece que eu afinal sou leitor do ler mesmo. Até parece que ele não leu isso. Até parece que é lá que vai gamar ideias, é o caneco. Podem ler os textos do Pedro e compararem com o que eu digo para ver se eu gamo ideias ou não. Eu acho que quando gamo ideias sublinho isso, como da outra vez, mas pronto. Opa, existirão alguns exemplos que misturam... Mas na verdade eu li o teu texto, atenção, mas a questão do Cabret é um livro que é mencionado quando eu fiz uma pesquisa pelo multimodal também. Também há que questionar... Mas espera, mas essa questão do multimodal, tu podes ler qualquer livro de banda desenhada dessa perspectiva. Isso é logo dado. Não, este livro não é mais multimodal... Bom, não interessa. Agora... Realmente, nesta coisa superficial de olharmos para livros que utilizam estratégias muitas vezes que misturam, como tu disseste bem, em relação ao livro do André, uma página de diário, ou interromper a parte da banda desenhada para introduzir blocos de texto, etc. Pá, há muitas coisas. Olha, ainda agora está aqui uma série já terminou, que eu não sei dizer o nome, tenho o livro, até podia mostrar porque estou a lê-lo, que é As Incríveis Viagens do Giambattista Belzoni, que é um arqueólogo, um homem de aventuras do século XIX. É um livro que mistura imagens retiradas das reproduções das paisagens do Egito, das pirâmides, etc., em colagem, blocos de diário. Vai aparecendo sempre esses exemplos. Agora, a Gemma Bovary foi um livro que teve algum sucesso comercial e mostrou esse aspecto de uma maneira um bocado mais visível. Sim. A Gemma Bovary eu acho que também não interessa. Vamos... Não, porque já ia continuar e a ideia é estar aqui a fechar. Então o que é que tenho aqui? Hoje tenho livros para mostrar, livros que ando a ler. Então bora. Bora! Vou pôr o cronómetro. Só agora, isto é uma vergonha, só agora é que estou a ler isto. O Pedro me recomendou, mas estou a gostar muito. Muito interessante, mas só agora é que consegui começar a ler. Olha, tenho aqui uma coisa que o Gabriel já mostrou a semana passada, já li o número 1 na semana passada, agora vou ler isto, porque ainda nem comecei a ler, mas tenho aqui uma história com uma pessoa que nós conhecemos todos, não é? Altos Lino, tem a ver com o encontro que eles tiveram
num café, que é o Tintim, porque eu também me encontrei lá com ele, e ele também me deu Jack Daniels nesse encontro. E depois tenho este livro que também quero começar a ler, de um artista que me recomendaram, que é o Nate Powell. Já li tudo isso. Leitura e já escrevi sobre tudo. Já escrevi sobre tudo, é tudo. Quem me recomendou foi o Mário Freitas, portanto o Mário normalmente também sabe aquilo que eu gosto, portanto, em princípio devo gostar. Pronto, eu, pegando no que o André disse, tenho este que o André já mostrou também. Agora, para a semana mostro eu esse e tu mostras este, está bem? Não, já aconteceu isso na semana passada. Pois eu sei, mas pronto, vamos... Ok. Pronto, Sim. estou também a inteirar-me de algumas publicações do ano passado. Estou a ler o Raízes. Que até, estava aqui a discutir antes do programa iniciar as claras alusões ao Naruto, por parte de Vieira de Moura. E depois tenho aqui para continuar o Planeta Psicose, do Ricardo Santo, o Desvio da Ana Pessoa e do Bernardo Carvalho, e também depois, para concluir, a Umbra, o segundo volume. Exato. Que é o Umbra, atenção, é uma revista daquele senhor que está no 1001 livros de banda desenhada antes de morrer, que já falámos, o único português que está lá. Pois. Pedro? Eu não tenho aqui comigo, agora não vou buscá-lo, mas como eu disse, o que eu estou a ler é um livro que se chama Voyage en Égypte et en Nubie, de Giambattista Belzoni. Portanto, é a adaptação dos diários de viagem e deste arqueólogo do século XIX. Há quem diga que é um dos modelos do Indiana Jones, porque foi um arqueólogo, mas era também um homem de aventura, e um gajo grande e forte e não sei o quê. E estou a ler a BD, cuja adaptação é dos autores chamados Grégory Jarry, Lucie Castel e Nicole Agogo. Estou a ler, né, são 3 volumes, nem cheguei a meio do primeiro volume, mas parece-me um livro interessante, assim, de clássico de aventura franco-belga, apesar de ser preto e branco. Se bem que isto não quer dizer nada. Bom, é isso. De resto, vou lendo coisas e sigam no Twitter. Então... Muito bem. Façam subscrição. Não sei se o André tem mais alguma coisa a dizer antes de irmos embora, não? Não, eu tenho... Para a subscrição, estamos quase a chegar aos 10 pessoas. Para a semana vamos comer pastilhas da máquina, o Gabriel vai comer pastilhas da máquina, se tivermos, vamos fazer assim, se tivermos 200 likes neste vídeo, o Gabriel come uma pastilha da máquina no próximo vídeo. Qual máquina? Bem... O que é isso, pastilha da máquina? É que houve uma altura que os youtubers andavam a comer aquelas... as pastilhas de detergente, ok. Ok. Da máquina de lavar. Sim, foi uma grande ideia, muito boa ideia mesmo. Excelente. Eu soube do desafio da canela, esse passou-me ao lado. Sim. Se tivermos 200 likes, eu faço a dança do... Como chama aquela dança? A Jerusalema. Opa, não sei. Do ventre? Do ventre? É? A dança do ventre? Não, do jogo de computador que os miúdos fazem, assim. Com Fortnite. Porque eu sistematicamente vejo as minhas filhas a fazer e eu tento perceber a ordem do movimento e há qualquer coisa no meu cérebro. Eu não entendo. Tipo, espera, não percebo a ordem. Portanto, posso tentar aprender. É um desafio. De coordenação física, não é uma coisa. Eu acho que com estas ofertas, se fosse possível, teríamos likes negativos. Eu tenho a noção que estas ofertas levam que as pessoas desliguem mesmo automaticamente. Existem dislikes, não é? No YouTube temos isso, não é? Portanto... Bom, vá. Okay. Bom, então obrigado a todos.